Médica é abandonada pelo marido por ser obesa. Nunca ninguém vai lhe amar, ele disse friamente. Em lágrimas, ela dirige e sem querer atropela um homem. Mas ao ver seu rosto, ela fica pálida ao reconhecer ele. A casa era silenciosa, um silêncio caro, comprado com o sucesso de 2 carreiras brilhantes, mas que agora parecia zombar de Valentina. Eram 10 da noite, e a única luz acesa vinha da geladeira, derramando um brilho pálido e fantasmagórico sobre ela. Em sua mão, um pote de sorvete já pela metade. Ela não sentia o frio do doce, nem mesmo o sabor. Era apenas um movimento mecânico, a colher indo do pote à boca. Uma tentativa desesperada de preencher um buraco que não era no estômago, mas na alma. Cada colherada era um grito silencioso, um grito pelo filho que não vinha, pelos pais que se foram, pelo marido que se tornara um estranho. A porta da frente se abriu, e o som das chaves de Marcos caindo na tigela de vidro no aparador foi como um tiro no silêncio. Valentina enrijeceu. Lentamente, ela fechou a porta da geladeira, mergulhando a cozinha na penumbra, como se a escuridão pudesse escondê-la. Mas era tarde demais. De novo, Valentina. A voz dele era desprovida de calor, cortante como o vento de inverno. Marcos parou na entrada da cozinha. O terno impecável, a pasta de couro na mão, o olhar percorrendo o corpo dela com um desprezo que ela já conhecia bem. Você não se cansa disso? Ela engoliu em seco, o sorvete de repente amargo em sua boca. Eu não tinha jantado direito. Marcos soltou uma risada curta, sem humor. Jantar, claro. É por isso que nada dá certo, não é? É por isso que seu corpo desistiu. Ele não precisava ser mais específico. A acusação estava ali, pairando no ar entre eles, densa e venenosa. Ele se aproximou, e o cheiro do perfume caro dele, misturado ao cheiro de um dia de trabalho, pareceu sufocá-la. Olhe para você. Eu tento me lembrar da mulher com quem casei. Leve, cheia de vida, que corria no parque comigo aos domingos. Onde ela está, Valentina? O que você fez com ela? As lágrimas pinicaram seus olhos quentes e furiosas. Ela se foi, Marcos. Talvez ela tenha se perdido no dia em que enterrou o pai e a mãe no mesmo mês. A voz dela saiu trêmula, mas firme. Talvez uma parte dela tenha morrido com eles. Ele recuou, a expressão endurecendo. A menção aos pais dela era um território que ele se recusava a visitar com compaixão. 6 meses, Valentina. Pelo amor de Deus, já se passaram 6 meses. As pessoas seguem em frente. Pessoas fortes seguem em frente. Você usa essa desculpa para justificar essa sua fraqueza, essa compulsão. Ele gesticulou para o pote de sorvete na mão dela, como se fosse uma arma do crime. É por isso que seu corpo não funciona como deveria. Ele está tão sobrecarregado de luto e gordura que não consegue fazer a única coisa que deveria. A crueldade daquelas palavras a atingiu como um soco no estômago, tirando-lhe o ar. A única coisa que deveria. Gerar uma vida, o sonho que se tornara seu pesadelo pessoal. Ele virou as costas e subiu as escadas, deixando-a sozinha na escuridão, com o eco de suas palavras a torturando. No dia seguinte, no hospital, Valentina vestiu sua máscara de competência. O jaleco branco era como uma armadura escondendo as rachaduras em seu espírito. Ali ela era a doutora Valentina, a obstetra calma e segura que trazia vidas ao mundo. Ninguém via a mulher que chorava no silêncio de sua casa. O cheiro de antisséptico, o som rítmico dos monitores cardíacos, os corredores movimentados, tudo aquilo era seu refúgio e sua tortura. Ela estava na sala de parto, ao lado de uma jovem mãe, a Camila, que suava e chorava, mas cujo rosto se iluminava a cada palavra de incentivo de Valentina. Você consegue, Camila, respire fundo. Você é mais forte do que imagina. Já estou vendo a cabecinha do seu campeão. E então, o milagre. O som mais lindo do mundo, o primeiro choro de um recém-nascido, preencheu a sala. Valentina, com mãos experientes e gentis, entregou o pequeno ser aos braços da mãe. A alegria no quarto era palpável, uma onda de amor puro que a envolveu, mas não a tocou. Ela era uma espectadora, uma facilitadora da felicidade alheia. Enquanto a nova família se maravilhava com o bebê, Camila olhou para Valentina, os olhos brilhando de gratidão. Doutora, obrigada. A senhora tem um dom. Tem filhos? A pergunta tão inocente foi como uma faca girando em sua ferida aberta. Valentina forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Ainda não, mas quem sabe um dia. A mentira pesou em sua língua.
Ela saiu da sala, o sorriso desmoronando assim que a porta se fechou. Ela se sentia uma fraude. Como ela podia guiar outras mulheres através da jornada da maternidade, quando a sua própria era um deserto estéril? Naquela noite, a cena se repetiu. Marcos chegou tarde. O silêncio da casa era um acusador. Ele a encontrou na sala, assistindo a um programa qualquer na televisão. Um pacote de biscoitos aberto ao seu lado. Ele nem se deu ao trabalho de falar. Apenas olhou para o pacote, depois para ela, e balançou a cabeça em desaprovação antes de subir. Aquele gesto foi mais alto do que qualquer grito. Dizia: "Você é um caso perdido." A ansiedade borbulhava dentro dela, uma criatura faminta que exigia ser alimentada. A comida era o único conforto, o único momento em que o barulho em sua cabeça se aquietava. Era um ciclo vicioso. A dor a fazia comer, a comida trazia a culpa aprofundava a dor, e o peso em seu corpo se tornava um reflexo visível do fardo em sua alma. Marcos não via uma mulher sofrendo. Ele via apenas uma mulher que havia se deixado levar. A beleza dela para ele era superficial, e à medida que a balança subia, o amor dele se esvaía, revelando-se tão frágil quanto uma casca de ovo. Ele a olhava não como sua esposa, mas como um projeto fracassado, uma decepção. E a cada olhar, a cada palavra não dita, ele cimentava a crença que começava a florescer no coração de Valentina. A de que ela não era mais digna de ser amada. As semanas que se seguiram àquela noite na cozinha se arrastaram como uma ferida que se recusa a cicatrizar. O abismo entre Valentina e Marcos se alargou, transformando a casa num campo de batalha silencioso, onde o desprezo era a única munição. Ela tentou. Deus sabe como ela tentou. Numa noite de quinta-feira, ela passou horas preparando o risoto de camarão que ele tanto amava, o prato que ela havia feito no primeiro jantar deles naquele mesmo apartamento. Ela arrumou a mesa com as melhores louças, acendeu velas e esperou, agarrando-se à frágil esperança de que um gesto, um sabor, pudesse despertar uma memória do amor que eles um dia compartilharam. Quando Marcos chegou, ele parou no arco da sala de jantar. Seu olhar passou pela mesa, pelo risoto fumegante e finalmente pousou nela. Não havia surpresa, nem um pingo de ternura. Apenas um cansaço profundo, quase existencial. "Valentina, não podemos mais fazer isso", ele disse a voz plana enquanto afrouxava a gravata. "Isso o quê?" Ela perguntou, o coração afundando. "Eu só pensei que poderíamos conversar. Jantar juntos." "Esse teatro", ele respondeu, finalmente olhando nos olhos dela. "Fingir que um jantar à luz de velas pode consertar o que está quebrado." "Nós estamos quebrados. Casamentos passam por crises, Marcos. Eu estou tentando salvar o nosso." A voz dela subiu carregada de desespero. "Que casamento?" Ele retrucou. Cada palavra uma pá de terra sobre o caixão do que eles foram. "Ele não existe mais. Eu estou exausto, Valentina. Exausto de chegar em casa e encontrar essa nuvem de tristeza pairando no ar. Cansado de olhar para você e não reconhecer a mulher com quem eu me casei. Eu quero o divórcio." A palavra caiu entre eles com o peso de uma bigorna. Divórcio. O fim. As lágrimas que ela tanto segurou jorraram sem controle. Um dilúvio de dor e humilhação. "Depois de tudo? Depois de 10 anos? Você vai me abandonar? Logo agora, quando eu mais preciso de você? Precisar de mim?" Ele riu, um som áspero e cruel. "Você não precisa de mim, Valentina. Você precisa de um terapeuta, de um nutricionista, de um milagre. Eu não posso mais ser sua muleta." A raiva incandescente e purificadora finalmente a consumiu. Ela se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. "Eu me arrependo", ela cuspiu. O sabor amargo do arrependimento em sua boca. "Me arrependo de ter te dado os melhores anos da minha vida, de ter adiado minhas especializações por você, de ter acreditado em suas promessas." Marcos permaneceu impassível, o rosto uma máscara de frieza. Ele deu um passo à frente e por um instante ela pensou que ele a abraçaria. Mas ele apenas se inclinou, a voz baixa, íntima e devastadora. "Anos. Você os jogou fora no momento em que desistiu de si mesma. E quer saber de uma coisa? Boa sorte." Ele fez uma pausa, saboreando a crueldade de suas próximas palavras. "Porque do jeito que você está, com essa aparência, com essa amargura, você nunca vai encontrar alguém que te ame de verdade. Ninguém vai querer carregar esse fardo."
Ele se virou e caminhou em direção ao quarto, sem olhar para trás. Valentina ficou ali, paralisada, enquanto o som de gavetas se abrindo e de uma mala sendo fechada selava seu destino. Ele não a deixou apenas. Ele a sentenciou à solidão eterna. Os dias que se seguiram foram um borrão cinzento. A casa antes silenciosa agora ecoava um vazio ensurdecedor. Valentina se arrastava da cama para o sofá. O mundo exterior parecendo distante e irreal. A fome que antes a atormentava desapareceu, substituída por um nó permanente no estômago. Ela se jogou no trabalho com uma energia febril, quase maníaca. Pegava todos os plantões extras, cobria colegas, fazia qualquer coisa para não ter que voltar para a casa vazia e enfrentar os fantasmas de seu fracasso. Seus colegas notaram as olheiras profundas, a palidez, o jeito como ela se movia pelos corredores como um autômato. Dr. Almeida, o diretor do hospital, um homem paternal que a vira crescer como profissional, a chamou em sua sala. Valentina, estou preocupado, ele começou, seus olhos gentis examinando-a por cima dos óculos. Você não parece bem. Sua carga horária está desumana. Tire uns dias de folga. Recarregue as energias. Eu estou ótima, diretor. De verdade, ela mentiu, a voz soando frágil até para si mesma. Eu preciso trabalhar. É o que me mantém sã. Ficar em casa é pior. Ele suspirou claramente descrente, mas a deixou ir. Cuide-se, minha filha. O trabalho cura algumas coisas, mas não cura tudo. A profecia dele se cumpriu na semana seguinte. Era uma madrugada de terça-feira, durante um parto de alto risco. A mãe, exausta após horas de trabalho de parto, estava no limite, e o bebê começava a dar sinais de sofrimento. A frequência cardíaca no monitor começou a cair de forma alarmante. Era uma situação que Valentina já havia enfrentado dezenas de vezes. Uma coreografia de emergência que ela conhecia de cor. Mas naquela noite, sua mente era um nevoeiro. As palavras de Marcos ecoavam em seus ouvidos, mais altas que os bips frenéticos do monitor. Fraca, fardo. Ninguém vai te amar. Doutora, e a voz de Laura, a enfermeira mais experiente, a trouxe de volta à realidade. A frequência cardíaca está em 60. Ele vai entrar em parada. Valentina olhou para o monitor, mas os números dançavam. Por um segundo fatal, ela congelou. As vozes em sua cabeça a paralisaram. Ela era uma fraude. Como podia trazer vida ao mundo se a sua própria era um poço de morte e desespero? Laura, percebendo a hesitação catastrófica, não esperou. Com um olhar discreto para outra enfermeira, ela acionou o código de emergência. Segundos depois, a doutora Helena, a chefe do plantão, irrompeu na sala. Ela levou um instante para avaliar a situação e, com uma autoridade inabalável, assumiu o comando. Valentina, afaste-se. Laura, prepare a manobra de McRoberts, agora. Vamos, pessoal, não temos tempo. Valentina deu um passo para trás, as mãos tremendo incontrolavelmente ao lado do corpo. Ela se tornou uma espectadora de seu próprio desastre, observando impotente, enquanto a outra equipe trabalhava com uma precisão frenética para salvar a vida que ela quase deixou escapar. O som do choro do bebê, fraco a princípio, mas depois forte e vibrante, encheu a sala. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a equipe. Mas, para Valentina, aquele choro era o som de sua condenação. Na manhã seguinte, na sala do Dr. Almeida, não havia gentileza em seu olhar, apenas uma decepção firme e inabalável. Eu não vou te demitir, Valentina, ele disse a voz grave, porque eu sei da médica extraordinária que você é, ou que costumava ser. Mas o que aconteceu ontem foi a consequência de meses de negligência consigo mesma. Você não está bem. Isso não é mais um pedido, é uma ordem. Você vai tirar uma licença de 30 dias a partir de agora. Ela não protestou. Não havia mais luta dentro dela. Apenas um vazio gelado. Ela assentiu, levantou-se e saiu da sala como uma sonâmbula. Em vez de ir para o vestiário, ela entrou no primeiro banheiro que encontrou. Apoiou as mãos na pia, a cabeça baixa, o corpo tremendo. E então, lentamente, ela ergueu o olhar e encarou seu reflexo no espelho. Ela viu os olhos inchados, a pele manchada pelas lágrimas, o cabelo sem vida. Viu os quilos a mais que Marcos tanto desprezava. Mas, pela primeira vez, ela viu o que ele via, uma mulher quebrada. Uma estranha. Uma fracassada. A barragem se rompeu. Um soluço gutural rasgou sua garganta. Um som de pura agonia. Ela chorou ali,
debruçada sobre a pia, o corpo sacudido por ondas de dor, odiando a mulher no espelho com cada fibra de seu ser. Valentina entrou no carro e o mundo pareceu encolher, as janelas se fechando sobre ela como as paredes de uma tumba. Ela bateu a porta, e o som ecoou no interior silencioso do veículo, um ponto final para o capítulo mais humilhante de sua vida. As chaves tremiam em sua mão, enquanto ela as colocava na ignição. O motor ganhou vida com um ronco suave, mas ela permaneceu imóvel, as mãos no volante, os nós dos dedos brancos. Para onde ir? A palavra casa era uma piada de mau gosto. Aquele lugar não era mais um lar. Era um mausoléu de um casamento fracassado, um palco onde suas inseguranças eram a atração principal. As lágrimas voltaram, silenciosas e quentes, traçando caminhos familiares em seu rosto. Eram lágrimas de exaustão, de autoaversão. Cada soluço era um eco das palavras do Dr. Almeida, da frieza de Marcos, do choro do bebê que ela quase silenciou para sempre. Ela precisava sair dali, precisava se mover. Colocou o carro em marcha, a mente funcionando no piloto automático mais primitivo, guiada apenas pelo instinto de fugir de si mesma. As ruas da cidade se desdobravam à sua frente, um borrão de luzes de neon e faróis que se fundiam com suas lágrimas. A dor era uma presença física, sentada no banco do passageiro, sussurrando todas as suas falhas em seu ouvido. Fracassada, indigna, sozinha, ela dirigia sem rumo, o pé pressionando o acelerador, numa tentativa vã de deixar para trás a cacofonia em sua cabeça. Ao se aproximar de um cruzamento menos movimentado, a imagem do rosto decepcionado do Dr. Almeida brilhou em sua mente. Ela virou o volante de forma brusca, decidindo pegar um caminho diferente, um caminho que não a levasse para perto de nenhuma lembrança. Foi quando aconteceu. O mundo se tornou uma explosão de som e violência. O rangido ensurdecedor de metal se contorcendo, o estouro agudo de vidro se estilhaçando. O corpo de Valentina foi lançado para frente, salvo pelo cinto de segurança que travou dolorosamente contra seu peito. O airbag explodiu em seu rosto, com uma força sufocante, enchendo o ar com um pó branco de cheiro acre. E então o silêncio. Um silêncio chocante, pontuado apenas pelo tic-tac de algum relé quebrado e pelo silvo de vapor escapando do capô amassado. Por um instante, ela não sentiu nada, apenas o zumbido em seus ouvidos, e então o pânico a atingiu como uma onda de gelo. O que eu fiz? A pergunta gritou em sua mente. Meu Deus, o que eu fiz? Com as mãos trêmulas, ela empurrou o airbag murcho para o lado e lutou para soltar o cinto de segurança. A porta do motorista emperrou e ela teve que usar todo o seu peso para abri-la. Ela tropeçou para fora do carro, o ar frio da noite atingindo seu rosto. A cena era pior do que ela imaginava. A frente de seu carro de luxo estava esmagada, enfiada na porta lateral de um sedã mais antigo, mas visivelmente bem cuidado. Um medo primitivo, mais forte que qualquer dor pessoal que já sentira, tomou conta dela. Por favor, que estejam bem. Por favor, que não tenha ninguém ferido. Ela correu em direção ao outro carro, o coração martelando contra as costelas. A porta do motorista se abriu e um homem saiu cambaleando um pouco, levando a mão à têmpora. Ele parecia atordoado, mas estava de pé. Antes que Valentina pudesse dizer qualquer coisa, uma vozinha apavorada veio de dentro do carro. Pai? Você tá bem, pai? A voz da criança a atingiu com a força de um raio. Não uma criança. Horas atrás, ela quase falhou em proteger uma vida que chegava ao mundo, e agora, em sua fuga cega, ela havia colocado outra em perigo. Uma náusea amarga subiu por sua garganta. Ela era uma praga, uma força de destruição. O homem se virou para o banco de trás, a preocupação suavizando suas feições. Eu tô bem, campeão. Foi só um susto. Fica aí quietinho, tá bom? O papai já vai ver você. Então ele se virou para ela. Seus olhos, antes focados na dor de cabeça, agora se ajustaram à sua figura. E neles Valentina viu a raiva que esperava ser substituída por algo totalmente inesperado. Reconhecimento. Ele inclinou a cabeça, os olhos se estreitando como se tentasse encaixar uma peça de quebra-cabeça de um sonho distante. Valentina, ele disse, o nome dela soando estranho e familiar em sua boca. O cérebro dela parou. O pânico, o medo, a culpa,
Tudo se dissipou por um segundo, substituído por uma confusão vertiginosa. Ela olhou para o rosto do homem. Estava mais velho, com pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos e uma barba por fazer, mas a estrutura era a mesma. E os olhos, aqueles olhos castanhos, gentis e incrivelmente inteligentes, ela os conhecia. Uma imagem a assaltou, vívida como se tivesse acontecido ontem. Um pátio de colégio, o sol batendo forte. Ela, uma adolescente com um uniforme impecável e um lanche farto. Ele, um menino magro de uniforme desbotado e sapatos gastos, tentando disfarçar a barriga roncando. Danilo, o bolsista genial que todos ignoravam. Ela se lembrou de dividir seu sanduíche com ele, não por pena, mas por um instinto de justiça. Minha mãe sempre faz comida demais, ela mentia. E ele aceitava com um sorriso tímido que iluminava todo o seu rosto. A memória era tão doce e distante que parecia pertencer a outra vida. Danilo, ela sussurrou, a voz falhando. Ele conseguiu abrir um meio sorriso apesar da situação. Em carne e osso. O mundo dá umas voltas estranhas, não é? Foi a gota d'água. A gentileza inesperada em sua voz. A lembrança de um tempo mais simples, tudo colidindo com o horror do presente. A barragem de autocontrole que ela mal conseguia manter se rompeu completamente. Ela desabou em soluços, não mais contidos ou silenciosos, mas altos e desesperados, que vinham do fundo de sua alma. Meu Deus, Danilo, me perdoa. Ela conseguiu dizer entre os arquejos. Eu sinto muito. Eu não vi você, eu juro. Eu te machuquei? E o seu filho? Oh, meu Deus, o seu filho! Nesse momento, o menino, que devia ter uns 7 anos, abriu a porta de trás e saiu, os olhos grandes e assustados, mas aparentemente ileso. Danilo imediatamente se ajoelhou na frente dele, abraçando-o com força. Tá tudo bem, Tiago. O papai tá aqui. Foi só um amassado nos carros. Ele se levantou e se aproximou de Valentina, que agora chorava incontrolavelmente. Para espanto dela, ele não gritou, não a acusou. Em vez disso, sua voz era calma, apaziguadora. Ei, ei! Respira, disse ele suavemente. O mais importante é que estamos todos bem. Uma dor de cabeça passa. O Tiago não tem um arranhão. É isso que conta. Ele olhou para os destroços dos 2 carros. Isso aqui? Disse ele com um aceno de cabeça. Isso é só lata. Lata a gente conserta, a gente troca. A vida não. As palavras dele foram um choque para o sistema dela. Empatia, compreensão. Em um dos piores momentos de sua vida, um estranho de seu passado estava lhe oferecendo a graça que seu próprio marido lhe negara por anos. A ausência de raiva dele era quase mais difícil de processar do que se ele estivesse gritando. Enquanto esperavam o reboque, ela insistiu em pagar por tudo. Por favor, Danilo, eu preciso. O conserto do carro, aluguel de outro, o que for preciso. Eu faço questão. Era uma necessidade desesperada de consertar pelo menos uma coisa naquele dia desastroso. Ele viu o desespero estampado no rosto dela, uma dor que ia muito além de um simples acidente de trânsito. Tudo bem, Valentina. Calma, ele disse. Vamos fazer assim. Amanhã você passa lá em casa. A gente toma um café e resolvemos tudo isso com tranquilidade. Sem estresse. Pode ser? Ele anotou o endereço em um pedaço de papel. Quando os guinchos chegaram, levando os restos de seus veículos, eles se despediram. Valentina entrou no carro de aplicativo que chamou, o papel com a caligrafia de Danilo amassado na mão. Enquanto se afastava, ela olhou para ele e para o pequeno Tiago na calçada. A colisão havia destruído seu carro, mas parecia ter aberto uma fresta em sua escuridão, deixando entrar um feixe de luz tênue e inesperado. Valentina acordou com o sol invadindo as frestas da persiana, cortando a penumbra do quarto em listras de luz. Por um momento, a doce inconsciência do sono a protegeu. Então tudo desabou sobre ela de uma só vez. O hospital, a demissão forçada, o divórcio, o acidente, a humilhação e a vergonha eram um gosto metálico em sua boca. Ela se virou na cama imensa e fria, o lado de Marcos vazio há semanas, e pegou o celular. Havia uma mensagem de um número desconhecido, enviada tarde da noite. Aqui é o Danilo. Só para confirmar que chegamos bem em casa. Espero que você também. Não se preocupe com o carro. A gente se fala amanhã. Dirija com cuidado. Uma mensagem simples, quase banal, mas que a atingiu com uma força inesperada. A preocupação genuína de um homem
cujo carro ela havia destruído. Ao lado da cama, sobre a mesa de cabeceira de laca branca, estava o pedaço de papel amassado com o endereço dele. A caligrafia era firme, sem floreios. Ela olhou ao redor, para o quarto decorado por um designer, onde cada objeto era caro, impessoal e sem alma. Aquela casa era sua prisão de luxo. O papel na sua mão, por outro lado, parecia uma chave, uma rota de fuga. O medo e a vergonha a mandavam rasgar o papel, fazer uma transferência bancária anônima e desaparecer. Mas uma curiosidade teimosa, uma fagulha de algo que ela não sentia há muito tempo, a impeliu a se levantar. O bairro de Danilo era o oposto do condomínio fechado e silencioso dela. Era um lugar vibrante, com casas modestas, mas com jardins bem cuidados, crianças correndo na calçada e o som de música e conversas vazando pelas janelas abertas. Tinha vida. Ela estacionou o carro alugado em frente à casa indicada, uma construção simples, pintada de um azul alegre, com um vaso de girassóis na varanda. Ela ficou ali dentro do carro por 5 minutos, o coração batendo descompassado. O que ela estava fazendo ali? Ela era um desastre ambulante, e a última coisa que precisava era contaminar a vida pacífica daquele homem com seus problemas. Mas ela saiu do carro. Precisava ao menos encarar as consequências de seus atos. Quando bateu a porta, foi Danilo quem a abriu segurando uma caneca de café. Ele usava uma camiseta simples e calça de moletom, e um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto quando a viu. Não havia um pingo de ressentimento em seu olhar. Valentina, que bom que veio. Entra, por favor. Preparei um café fresco. O interior da casa a abraçou com um calor inesperado. Cheirava a café e a bolo de laranja. A sala era pequena, mas acolhedora. Havia fotos por toda parte. A maioria de um menino sorridente com a janelinha na frente, na praia, em um campo de futebol, nos ombros de Danilo. Desenhos coloridos, feitos por uma mão infantil, estavam orgulhosamente presos com ímãs na geladeira. No sofá, algumas almofadas e um boneco de super-herói esquecido. Aquilo não era uma casa, era um lar. Tiago estava sentado no tapete, concentrado em um desenho animado, e levantou o olhar apenas para dar um oi tímido antes de voltar para a tela. Sentaram-se à mesa da cozinha, que era pequena e de madeira. Valentina, sentindo-se deslocada em suas roupas caras, colocou a bolsa no colo e tirou o talão de cheques. Danilo, antes de mais nada, eu quero... Ela começou, a voz formal e tensa. Ele gentilmente colocou a mão sobre a dela, impedindo-a de abrir o talão. Valentina, calma. A gente resolve isso depois. Não se preocupa, disse ele, servindo uma xícara de café para ela. Antes de falarmos de lataria e seguros, que tal conversarmos de verdade? A última vez que te vi, tínhamos o quê? 16 anos? O que aconteceu em todo esse tempo? Sua abordagem a desarmou. Ele começou, talvez sentindo que ela precisava de um tempo para baixar a guarda. Contou sua história sem drama ou autocomiseração. Falou sobre a bolsa na universidade, a batalha para se formar em engenharia, o casamento que pareceu uma boa ideia na época e o nascimento de Tiago, que ele descreveu como o dia em que minha vida começou de verdade. Falou sobre o divórcio de forma sucinta. Ela queria coisas diferentes da vida, e eu e o Tiago não estávamos nos planos dela. Acontece. Ele contou que a proposta de trabalho para voltar à cidade natal pareceu um sinal, uma chance de recomeçar perto de sua única tia e dar a Tiago um senso de raiz. Ele era apenas um pai, fazendo o melhor que podia, e encontrava alegria nas pequenas coisas. A simplicidade com que ele narrava suas próprias dificuldades abriu uma fresta na armadura de Valentina. Ele não estava tentando impressioná-la ou se fazer de vítima. Estava apenas sendo real. Então ele olhou para ela, a expressão gentil, mas perspicaz. É você. Seu nome costumava estar nas colunas sociais, a jovem e brilhante médica. Mas ontem, Valentina, ontem você parecia carregar o peso do mundo nas costas. O que aconteceu com você? A pergunta sincera, desprovida de julgamento, foi a chave que abriu as comportas. E pela primeira vez Valentina contou tudo. Não a versão editada que dava aos colegas, mas a verdade crua e dolorosa. A voz dela tremeu ao falar da morte dos pais. Um luto que se sentia proibida de viver. As lágrimas vieram quando descreveu os anos de tratamentos de fertilidade fracassados, cada resultado negativo, uma punhalada em sua feminilidade.
Ela confessou como o desprezo de Marcos cresceu na mesma proporção que seu peso, como suas palavras cruéis se tornaram a trilha sonora de sua vida. E então, com a voz embargada pela vergonha, ela contou sobre o erro no hospital. Eu congelei, Danilo. Por um segundo eu me perdi na minha própria dor e eu quase custei a vida de um bebê. Ela escondeu o rosto nas mãos, os soluços sacudindo seu corpo. Eu sou um monstro. O Marcos tinha razão, eu sou um fardo, um fracasso. Ela esperou pela repulsa, pelo julgamento, pelo afastamento. Em vez disso, sentiu o calor da mão dele sobre a sua, firme e reconfortante. Ele esperou até que os soluços diminuíssem. Valentina, olhe para mim, ele pediu suavemente. Ela relutantemente levantou o rosto manchado de lágrimas. Primeiro, você não é um monstro. Você é uma pessoa que passou por mais dor e perda do que a maioria consegue suportar. Segundo, seu ex-marido não tinha razão. Ele era um homem fraco que não soube te apoiar quando você mais precisava. Ela balançou a cabeça, incapaz de aceitar. Mas olhe para mim. Eu me tornei essa pessoa... Não, ele a interrompeu, a voz firme, mas cheia de uma compaixão que a envolveu como um cobertor. Não termine essa frase. Ele se inclinou um pouco, forçando-a a encontrar seu olhar. Eu não sei o que ele via, ou o que você vê no espelho. Mas eu estou olhando para você agora. E eu vejo a mesma Valentina do pátio da escola. A menina com os olhos mais gentis que eu já conheci. A vida te deu cicatrizes, é verdade, mas isso não te deixou feia. Aos meus olhos, Valentina, você continua linda. A palavra linda a atingiu. Não era dita com a intenção de seduzir, mas com a força de uma verdade simples e inegável. Era o antídoto direto para o veneno que Marcos instilara nela por anos. As lágrimas que vieram a seguir não eram de dor, mas de um alívio catártico. A sensação de uma ferida profunda sendo limpa pela primeira vez. O tempo voou. Eles conversaram por horas, rindo de memórias antigas, compartilhando sonhos perdidos. Tiago veio se aninhar ao lado do pai, mostrando a Valentina seus desenhos. E pela primeira vez em meses, talvez anos, ela riu. Uma risada de verdade, que veio do fundo do peito. Quando foi embora, no final da tarde, o sol se pondo e pintando o céu de laranja, o assunto do carro nem foi resolvido. Parecia incrivelmente pequeno e sem importância. Ao entrar no carro alugado, Valentina se sentiu mais leve. A dor ainda estava lá, mas não era mais a única coisa que existia. Naquele dia, na modesta cozinha de Danilo, em meio ao cheiro de café e à sinceridade de um velho amigo, uma pequena semente de esperança havia sido plantada. E pela primeira vez, Valentina sentiu que talvez ela pudesse voltar a crescer. Os primeiros dias da licença forçada de Valentina foram perigosos. A leveza que sentiu ao sair da casa de Danilo começou a se dissipar, ameaçada pela imensidão de tempo vazio e pelas paredes silenciosas de seu apartamento. A solidão era uma velha inimiga, e ela sentia a tentação de se render aos seus velhos e destrutivos hábitos. Numa tarde de quinta-feira, enquanto a chuva batia na janela, ela se viu parada em frente à despensa, a mão pairando sobre um pacote de biscoitos, o chamado da ansiedade soando como um alarme em seus ouvidos. Foi quando o celular vibrou, quebrando o feitiço. Era uma mensagem de Danilo, uma foto de Tiago fazendo uma careta engraçada, com a legenda: Emergência. Um monstro do tédio de 7 anos invadiu minha casa. Ele exige um passeio no parque para chutar bola. A tia Val foi convocada como reforço. Sem pressão, claro. Mas estamos te esperando. Valentina olhou da foto para o pacote de biscoitos. De um lado, o conforto familiar e venenoso da compulsão. Do outro, um convite para o mundo exterior. Um mundo que a assustava, mas que continha a risada de uma criança. Ela respirou fundo, guardou os biscoitos e, pela primeira vez em muito tempo, fez uma escolha por si mesma. A primeira caminhada no parque foi um teste. Valentina se sentia desajeitada e exposta, ciente de cada olhar, real ou imaginário. Sua respiração ficou curta rapidamente, e a frustração com sua própria falta de condicionamento físico a ameaçou. Mas Danilo era um mestre da distração gentil. Ele nunca mencionou o ritmo dela. Em vez disso, ele diminuía o passo para o dela, contando histórias engraçadas sobre seu trabalho, perguntando sobre casos médicos interessantes, evitando o tema obstetrícia, fazendo-a rir com imitações ruins de personagens de desenhos animados para divertir Tiago. O menino
por sua vez, corria na frente, um cometa de energia, mas sempre voltava para lhe oferecer tesouros, uma folha com formato de coração, uma pedrinha brilhante, um dente de leão para que ela fizesse um pedido. Ao final daquela tarde, ela estava exausta, mas era um cansaço bom, físico, que silenciou o barulho em sua mente. Aquela caminhada se tornou um ritual. 3. Depois 4 vezes por semana. Aos poucos, as conversas se aprofundaram. Ela falou mais sobre seus pais, compartilhando memórias felizes. Ele falou sobre os desafios de ser um pai solteiro. Eles se tornaram o porto seguro um do outro. Um dia, depois de uma caminhada mais longa, Danilo mencionou de forma casual: "Sabe, eu tenho um plano familiar na academia aqui do bairro. É bem tranquila, principalmente de manhã. Se você quiser, pode ir como minha convidada um dia desses, sem compromisso. Às vezes, suar um pouco na esteira ajuda a colocar os pensamentos em ordem." A palavra academia a aterrorizou. Um lugar cheio de espelhos e corpos perfeitos. Mas ele enquadrou o convite de forma tão cuidadosa, focando na saúde mental, que ela concordou hesitante. O primeiro dia foi um tormento de autoconsciência. Ela se escondeu em roupas largas, a cabeça baixa. Mas Danilo se tornou seu escudo. Ele a guiou pelos equipamentos, criou um treino leve para iniciantes e colocou fones de ouvido nela. "Apenas se concentre na música e no movimento. Ninguém mais importa", ele disse. E funcionou. A atividade física se tornou uma meditação, uma forma de canalizar sua dor e transformá-la em força. A transformação não foi apenas externa. As manhãs na academia eram seguidas por cafés da manhã na casa dele. Valentina, que havia desenvolvido uma relação tóxica com a comida, reaprendeu a apreciá-la. Eles cozinhavam juntos, refeições simples e saudáveis. Ela ensinou Tiago a fazer panquecas, e a cozinha se encheu de farinha e risadas. Ela estava se reconectando não apenas com seu corpo, mas com os prazeres simples que a depressão havia lhe roubado. Os quilos começaram a desaparecer, mas a mudança mais significativa não podia ser medida na balança. A névoa de apatia que a envolvia se dissipou, substituída por uma energia renovada. Ela voltou a se interessar por suas roupas, por sua aparência, não para agradar a um homem, mas porque estava se sentindo bem em sua própria pele. O reflexo no espelho não era mais o de uma inimiga. Seu vínculo com Tiago se tornou uma das âncoras mais fortes de sua nova vida. Ela o ajudava com o dever de casa, lia histórias para ele antes de dormir nas noites em que jantava lá, e até foi torcer por ele em um jogo de futebol da escola, gritando seu nome da arquibancada com um orgulho que a surpreendeu. Naqueles momentos, a dor da infertilidade não desaparecia, mas era suavizada, envolvida pela alegria de amar aquela criança como se fosse sua. Quando sua licença terminou, o medo de voltar ao hospital foi real. Mas ao vestir o jaleco branco, ele não pareceu mais uma armadura para esconder suas fraquezas, e sim um uniforme que representava sua força e seu propósito. Dr. Almeida a observou de longe, notando a luz que havia voltado aos seus olhos. Ela estava mais focada, mais presente, e sua empatia com as pacientes, agora forjada no fogo de sua própria dor, era mais profunda do que nunca. Ela havia voltado, não como a médica que era antes, mas como uma versão melhor e mais completa. A amizade com Danilo era agora o eixo em torno do qual seu mundo girava. Eles eram uma equipe. Numa noite quente de sábado, depois de um dia na praia, eles colocaram um Tiago exausto e feliz na cama. Depois, sentaram-se na pequena varanda dos fundos da casa dele com 2 cervejas geladas, ouvindo o som dos grilos. "Eu preciso te dizer uma coisa", disse Valentina, a voz suave. "Eu não sei o que teria sido de mim se não tivesse batido no seu carro naquele dia. Você e o Tiago. Vocês me deram uma razão para lutar de novo. Vocês me salvaram." Danilo ficou em silêncio por um momento, olhando para as estrelas. Então ele se virou para ela e pegou sua mão. O toque dele enviou uma onda de calor através dela. "Você se salvou, Valentina. Eu só te ajudei a lembrar da mulher incrível que você sempre foi", ele disse, sua expressão subitamente séria. "E eu não fiz nada disso por pena ou por amizade. Quer dizer, não só por isso. Eu fiz porque em algum momento durante nossas caminhadas e conversas eu me apaixonei por você." O coração de Valentina parou. "O quê?" "Eu me apaixonei pela sua força, pelo seu coração gigante,
pelo jeito que seus olhos brilham quando você fala sobre trazer um bebê ao mundo. Eu me apaixonei por você no parque, na academia, na minha cozinha bagunçada. Eu te amo, Valentina. Ele apertou a mão dela com mais força. Eu sei que você ainda tem suas cicatrizes e que a sociedade nos diz que a beleza tem um formato específico, mas isso é besteira. Para mim, você é a mulher mais perfeita que eu já conheci, exatamente como você é agora. Ele respirou fundo. Você quer namorar comigo? A pergunta pairou no ar, tão inesperada e tão profundamente desejada. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas desta vez eram de pura alegria. Toda a sua jornada de dor e autodescoberta a havia levado àquele momento, àquela varanda, àquele homem que havia de verdade. A mulher que Marcos sentenciou à solidão eterna estava sendo pedida em namoro pelo homem que a amava, não apesar de suas falhas, mas por causa de sua resiliência. Sim, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, Danilo, eu quero. Ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas algo muito mais profundo. Um beijo de aceitação, de promessa, de volta para casa. 1 ano depois, a luz, que entrava pelas janelas da cozinha, não parecia mais invasiva, mas sim um convite. Era a mesma luz do sol, mas Valentina era outra. A casa também era outra. Após o início do namoro, ela se mudou para a casa de Danilo e juntos, aos poucos, transformaram aquele lugar em um lar para os três. A mesa de jantar que antes testemunhara sua confissão desesperada, agora era o palco de cafés da manhã barulhentos, com Tiago contando sobre seus sonhos e fazendo planos para o dia. Naquela manhã de sábado, Valentina se movia lentamente pela cozinha, com a graça de quem carrega um tesouro. Sua barriga, grande e redonda com os 8 meses de gestação de Sofia, liderava o caminho. Ela cantarolava baixinho, enquanto colocava uma travessa de pão de queijo na mesa. Danilo se aproximou por trás, seus braços envolvendo-a com um cuidado que já se tornara sua segunda natureza. Ele beijou seu ombro e apoiou o queixo ali, as mãos dele repousando protetoramente sobre a barriga dela. Bom dia, minhas meninas, ele sussurrou, a voz rouca de sono. Sofia respondeu com um chute suave, e Valentina riu, um som cristalino e cheio de vida. Ela disse, bom dia, papai, ela traduziu, inclinando a cabeça para trás para encontrar os lábios dele. Tiago, já na mesa, mergulhado em seu cereal, olhou para a cena com a naturalidade de quem via aquilo todos os dias. Pai, a Sofia chutou de novo? Acho que ela quer jogar futebol que nem eu. Com certeza, campeão, ela já tem a quem puxar, Danilo respondeu, piscando para o filho antes de roubar um pão de queijo. Naquele momento de domesticidade perfeita e imperfeita, Valentina sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a deixou sem fôlego. Há pouco mais de 1 ano, ela era uma mulher quebrada, convencida de sua própria inutilidade. Agora ela era o centro de um universo de amor. A gravidez, que os médicos haviam classificado como improvável devido ao estresse e aos desequilíbrios que seu corpo sofrera, aconteceu de forma natural e espontânea alguns meses depois que a paz se instalou em seu coração. Era como se seu corpo, finalmente livre da ansiedade e da tristeza, pudesse se lembrar de sua função mais primordial, gerar vida. As feridas do passado não haviam desaparecido, haviam se transformado em cicatrizes, lembretes silenciosos da força que ela não sabia que possuía. Mais tarde, enquanto guardavam as compras do supermercado, Danilo percebeu que haviam se esquecido de um item essencial. Amor, preciso de você para uma missão de emergência. Acabaram os pacotes de fraldas do Tiago, e com a chegada da Sofia, precisamos começar a estocar. A palavra fraldas a fez sorrir. Uma tarefa tão mundana, mas que para ela simbolizava tudo. Eles decidiram ir a uma grande farmácia no centro, que estava no caminho para a casa da tia de Danilo, onde almoçariam. A farmácia estava movimentada. Danilo empurrava o carrinho, enquanto Tiago, animado, ia à frente, apontando para os brinquedos. Valentina caminhava ao lado de Danilo, a mão dele sempre em suas costas, guiando-a pela multidão. Ela se sentia como um navio em seu porto seguro. No corredor de produtos infantis, enquanto Danilo comparava preços de pomadas e Valentina escolhia um pacote de fraldas com cheiro de lavanda,
ela se sentiu completa. Era ali que ela pertencia, no meio do caos e da beleza da vida familiar. Enquanto se dirigiam para a longa fila do caixa, uma sensação estranha a percorreu. Um arrepio na nuca, a certeza de que estava sendo observada. Ela ergueu os olhos, seu olhar varrendo distraidamente as pessoas à frente. E então, seu coração deu um único e forte solavanco. Era Marcos. Ele estava parado perto da seção de vinhos, sozinho, olhando fixamente para ela. Parecia o mesmo, talvez com alguns fios de cabelo grisalho a mais nas têmporas e uma expressão de cansaço que ela não reconhecia. Em sua cesta de compras, uma lasanha congelada para uma pessoa e uma garrafa de uísque. O olhar dele foi da incredulidade ao choque puro em uma fração de segundo. Seus olhos se moveram do rosto dela para a mão de Danilo em sua cintura, desceram para a proeminência inconfundível de sua barriga e se fixaram em Tiago, que agora segurava a mão de Danilo, olhando para cima e falando sobre um novo videogame. Valentina sentiu o corpo de Danilo enrijecer ao seu lado. Ele seguiu o olhar dela e viu Marcos. "Tudo bem, meu amor?" ele murmurou, a voz baixa, protetora, pronto para se tornar uma muralha entre ela e o passado. Ela se virou para Danilo e lhe deu um sorriso pequeno, mas radiante e absolutamente genuíno. Colocou a mão sobre a dele em sua cintura. "Está tudo perfeito", ela respondeu. E a verdade daquelas palavras ressoou em sua alma, porque ao olhar para Marcos, ela não sentiu raiva, não sentiu dor, não sentiu um pingo de necessidade de triunfo. Ela sentiu nada, uma calma e vasta indiferença. Ele era apenas um homem numa farmácia, um fantasma de uma outra vida, um espectro que não tinha mais poder para assombrá-la. A mulher que ele humilhou, que ele sentenciou à solidão, já não existia. A fila andou, e o caminho deles os levou a passar a poucos metros de onde ele estava paralisado. Marcos abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. Ele estava confrontado com a prova viva e pulsante de quão erradas e vazias haviam sido suas palavras cruéis. Diante dele não estava um fardo, mas uma mulher amada, protegida e, acima de tudo, fértil, de vida e de felicidade. Valentina não o ignorou. Ignorá-lo seria dar-lhe importância. Em vez disso, quando seus olhares se cruzaram uma última vez, ela lhe deu um breve e cortês aceno de cabeça. Um gesto neutro, o tipo de reconhecimento que se dá a um antigo colega de trabalho ou a um vizinho distante. E naquele simples gesto havia uma finalidade devastadora. Significava: "Eu te vejo, mas você não faz mais parte da minha história." Então ela se virou, quebrando o contato visual para sempre, e voltou sua atenção para sua família. Riu de uma piada que Danilo fez ao ouvido dela e afagou os cabelos de Tiago. Não olhou para trás. Ao saírem da farmácia, o sol da tarde aqueceu seu rosto. O encontro, que poderia ter sido uma tempestade, mal havia sido uma garoa. Danilo a abraçou pelos ombros. "Faltam poucos dias para a gente conhecer nossa Sofia", ele disse, beijando o topo da cabeça dela. Valentina encostou-se nele, uma mão em sua barriga, sentindo a filha se mexer, uma promessa de futuro. Ela olhou para o homem que a amava por inteiro e para o menino que a ensinou a amar incondicionalmente. Sua vitória não estava no choque estampado no rosto de Marcos. Sua vitória estava ali, no calor do sol, na mão firme de Danilo, no sorriso de Tiago e nos chutes suaves de Sofia. Era uma vitória silenciosa, construída não sobre as cinzas do passado, mas sobre os alicerces sólidos de um amor que a curou e a fez renascer. E era a única vitória que importava.